Hoje nós vamos falar sobre punições, sobre o uso de punições na educação dos filhos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das punições, sobre as consequências da punição a médio e longo prazo, por que não fazer uso de punições, na educação dos nossos filhos. E eu espero de coração conseguir trazer algumas reflexões para vocês e que vocês saiam daqui, com um pensamento, um olhar diferente para as punições. Agradeço cada um que está aí entrando, participando, então vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre punições, eu tenho certeza que você, que todos, que fazem uso de punições, utilizam as punições com uma boa intenção, A maioria que eu escuto, eles dizem, mães e pais, que eu preciso pôr de castigo para ele aprender, eu preciso bater para ele entender que ele não pode fazer isso, Então eu preciso tirar um privilégio, Preciso tirar o videogame, preciso tirar o celular. Então eu entendo que a intenção é de educar, Mas como eu disse, o que eu quero trazer a reflexão aqui hoje para vocês é que pensar dessa forma é um engano, tá? Pensar que enquanto eu estou colocando de castigo, enquanto eu estou batendo, eu estou educando, hoje a gente já tem claro isso de que é um engano, que é um equívoco, tá? Utilizar castigos e punições no intuito de estar educando a criança. E eu falo isso, não é minha opinião pessoal, Eu falo isso a partir de estudos, inúmeros estudos, inúmeros livros publicados sobre esse assunto, sobre esse tema, que nos mostram hoje que os castigos e punições no geral, a gente vai falar um pouco disso também, trazem prejuízos e consequências muito negativas a médio e longo prazo. E não ensinam, não educam. E a gente vai também aprofundar sobre essas questões hoje. Então, como eu falei, eu entendo que a intenção, de mães e pais é a intenção do educar, mas eu quero que hoje, se você ainda faz uso, de punições na educação do seu filho, eu espero de coração que você esteja aí com o coração aberto, com a mente aberta para me escutar, e eu espero conseguir plantar uma sementinha aí de reflexão na sua vida que venha, a trazer transformação aí na sua maternidade, na sua paternidade. Então vamos lá. Como eu falei, é um engano associar, o castigar e o bater à educação. Então a criança ela não está aprendendo no momento em que ela está sendo punida ou castigada, tá? E você pode até me falar, Bilene, mas lá em casa funciona. Lá em casa eu dou uns gritos e resolve, lá em casa eu ponho no cantinho do pensamento e resolve. E não, gente, nem cantinho do pensamento é indicado e a gente pode até fazer outras lives falando sobre isso. Mas lá em casa eu dou uns tapas, dou umas palmadinhas e resolve. Vamos pensar aqui juntos, por que resolve, tá? Por quê? A punição, ela vai funcionar para controlar o comportamento da criança, tá? Então, punição funciona? Funciona para controlar comportamento, não funciona para educar, não funciona para ensinar habilidades de vida para a criança, tá? Só funciona para controlar comportamento. Lembra quem estava aqui na semana passada? Nós falamos sobre o tema da live semana passada foi mau comportamento. Se você não assistiu, tem o vídeo completo no meu canal do YouTube, aqui no Instagram tem alguns trechinhos, mas falando do mau comportamento, nós falamos do iceberg do mau comportamento. E o mau comportamento da criança, nós aprendemos que ele é só a pontinha do iceberg, tá? Para a gente entender o mau comportamento da criança, a gente precisa olhar para tudo que está aqui submerso e que está motivando esse mau comportamento. Lembra que a criança nunca se comporta mal à toa, tá? Enquanto eu estiver olhando só para o comportamento,
aí eu vou estar num olhar superficial, olhando só para a pontinha do iceberg que está ali visível. Então, com esse olhar superficial para o comportamento, aí eu uso punição, eu bato, eu grito, só para interromper o comportamento da criança. Mas a partir do momento, e essas lives têm justamente essa intenção, a partir do momento que eu amplio o meu olhar para enxergar, para entender o que tem por trás desses comportamentos da criança, para entender quais necessidades estão ali, para entender o que a criança está querendo me comunicar através desses comportamentos. Então, no momento em que eu amplio o meu olhar e a minha consciência, aí não faz mais nenhum sentido eu utilizar punições na educação. Não faz mais nenhum sentido. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar informação, quanto mais você ler livros que falam sobre isso, estudos científicos publicados que falam sobre isso, mais você vai perceber que não faz nenhum sentido usar punição para educar a criança. Por que que a gente usa? Porque é o que a gente aprendeu, né? Foi o método utilizado conosco na nossa infância. Nós fomos educados, posso afirmar isso para 99%, né, de nós adultos da nossa geração, fomos educados com punições, com castigos, chinelada e tapas e varinha, né, vai buscar a varinha lá para você apanhar. Então é o que a gente conhece, é o padrão que nós aprendemos, são as estratégias que a gente tem, né? Porque foi o que a gente aprendeu. E por mais que eu queira, às vezes, fazer diferente, então, eu apanhei, mas não quero bater no meu filho. Mas na hora que vem o nervoso, o conflito, na hora que vem a raiva, a gente acaba recorrendo a esse padrão aprendido. Se a gente não aprender novos padrões, novas estratégias, novas ferramentas para lidar de forma respeitosa com os comportamentos, com os conflitos, se a gente não buscar aprender coisas novas, nós acabamos escorregando e caindo no nosso automático, que é o que a gente traz da nossa infância. Então, funciona para controlar comportamento. E por que não funciona para educar? Olha só, eu vou falar de uma forma bem breve. Não funciona para educar, por quê? Olha só, quando a gente está batendo, quando a gente está gritando, quando a gente está ameaçando a criança, quando a gente está, né, colocando a criança de castigo, a criança está sentindo medo. Eu não sei, como eu falei, eu sei que 99% de nós, né, passamos por isso. Você consegue se lembrar como era na sua infância? Quando você apanhava, quando você ficava de castigo, quando você era punido. Você consegue se lembrar como você se sentia? Você consegue refletir sobre o que você pensava sobre você, sobre os seus pais, sobre o mundo, né? Aquela ideia de que não é justo, né? Então, se a gente conseguir se conectar de novo com o que nós sentíamos lá, né, a gente consegue entender um pouquinho do que nossos filhos sentem. Então, a criança, no momento em que ela está apanhando, que ela está ouvindo um grito, que ela está ali sendo, né, ameaçada, que ela está vendo... Gente, vocês já olharam o rosto de vocês no espelho? Vocês já tentaram fazer isso? Olhar o nosso rosto no espelho no momento em que a gente está com raiva? Você já conseguiu refletir sobre isso? Você imagina a sua cara de raiva, né? E o seu filho, sua filha, olhando para sua cara de raiva. Isso dá medo. Isso dá medo. Nós somos as figuras de apego dos nossos filhos. Nós falamos aqui quase em todas as lives, né, sobre figura de apego. Nós falamos aqui também na primeira live sobre as necessidades básicas. A criança, ela precisa se sentir segura e nós somos essas figuras de apego em que a criança encontra essa segurança, tá? Se eu não me engano, eu também dei esse exemplo em uma live. Se eu não dei ainda, eu vou dar agora. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele já nasce com um sistema, vou chamar de sistema, em que a criança, sempre que ela se sente em perigo, ela busca
as figuras de apego, principalmente a mãe, tá? Então, qualquer perigo, qualquer medo, qualquer susto que ela levar, ela automaticamente procura a mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E corre em direção à mãe, porque a mãe representa a segurança para essa criança. Agora, você imagina se essa criança está com medo, assustada, e o cérebro dela manda essa mensagem de procura sua mãe para você se sentir protegida, e a criança procura a mãe, e quando ela olha para a mãe, é a mãe que está gritando, é a mãe que está explodindo, é a mãe que está perdendo o controle, que está ameaçando, que está colocando de castigo. Olha o conflito, né, na mente dessa criança. Então, eu estou buscando proteção na mesma figura onde está vindo, né, o medo, tá? E quando o cérebro da criança está sentindo medo, gente, o que eu vou falar aqui agora é muito importante para você entender por que a punição não educa, tá? Quando o nosso cérebro de adultos e de crianças, tá? Mas vou focar aqui nas crianças. Quando o cérebro da criança está sentindo medo, a mensagem que está chegando ali no cérebro é: você está em perigo, você precisa se defender, se proteger para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Se o nosso organismo está sentindo medo, todo ele foca na sobrevivência. Então, eu estou com medo. O nosso cérebro, quando está sentindo medo, ele interrompe o aprendizado, tá? Além do aprendizado, ele interrompe o sistema imunológico. Olha só, se você estiver com um machucado, tá? Eu arranhei aqui. No momento em que você está com medo, se sentindo em perigo, seu cérebro ele interrompe a regeneração ali do tecido. É como você fala, gente, para tudo, para todos os sistemas, tá? Para de aprender, né? De buscar informação de aprendizado, para o sistema imunológico, vamos economizar todas as energias porque estamos em perigo. Deu para entender? Se a criança está sentindo medo, o aprendizado não está acontecendo. Então, ou eu estou com medo, ou eu estou aprendendo alguma coisa, tá? E aí, a gente, né, ampliando, a gente pode pensar em todas as dificuldades de aprendizado, dificuldades, às vezes, escolares, né, que a criança apresenta, porque se a criança está num medo constante, num estresse constante, constantemente submetida ali ao cortisol, que é o hormônio do estresse, isso está prejudicando a capacidade dela de aprender, porque o cérebro dela bloqueia o aprendizado para economizar energia e focar toda essa energia para se defender, porque ele está entendendo que está em perigo, já que está sentindo medo. Gente, como eu falei, eu expliquei de uma forma mais simples, né? Mais resumida, mas eu queria muito que você entendesse isso hoje, que a punição não funciona porque a punição traz o medo. E se eu estou sentindo medo, toda a minha capacidade de aprendizagem está bloqueada. Para a criança aprender algo que você quer ensinar para ela, ela precisa estar se sentindo bem. Entende? Ela não pode estar sentindo medo, não pode estar se sentindo em perigo, não pode estar se sentindo ameaçada. Ela precisa estar se sentindo bem, se sentindo segura. Aí sim, o cérebro dela vai estar ali como é o esperado, né, para a infância, com toda a criatividade, com toda a energia, com todo o desejo de explorar, de conhecimento, de conhecer, de aprender as coisas. Aí sim, ela vai estar aberta a todo esse conhecimento. Mas punição e aprendizagem não caminham juntos. Punição e aprendizagem, eles se opõem, tá? Então, quando você me diz, né, e eu escuto ainda muito hoje, infelizmente, né, a grande maioria ainda utiliza, né, castigos e punições e gritos, enfim, diversos métodos punitivos. Então, quando você me diz que lá em casa funciona, lá em casa eu dou uns gritos e resolve, lá em casa eu ponho de castigo e para de fazer, funciona porque a criança sente medo, tá? E vai funcionar a curto e médio prazo. A criança vai interromper aquele comportamento enquanto ela estiver com medo.
Lembrem, ela não está aprendendo nada nesse momento que ela está com medo, mas ela interrompe o comportamento também por uma questão de sobrevivência, né? Se eu estou sendo ameaçada, eu vou parar, né? Então, enquanto ela está com medo, ela vai parar de fazer aquilo, né, que você brigou com ela, que você puniu ela. Quando o medo passar, o comportamento volta, tá? E aí o que tem que fazer? Eu tenho que aumentar a punição, eu tenho que aumentar o castigo, eu tenho que bater mais forte, eu tenho que pensar num castigo pior, né? Para que que a gente quer que a criança sofra. Olha isso, gente. Olha isso. Será que o que a gente faz com os nossos filhos, será que a forma que a gente trata os nossos filhos, a forma que a gente educa, as punições que a gente usa, a forma que a gente fala, a forma que a gente grita, a gente faz isso com mais alguém que a gente conhece? A gente trataria assim um outro adulto? A gente trataria dessa forma um idoso, né, um amigo conhecido? A gente precisa pensar sobre isso. Tem coisas que a gente faz que a gente só faz com a criança. E como eu falei, infelizmente, a maioria ainda defende e ainda usa as punições. Eu vi um comentário, eu vejo muitos comentários, como eu falei, a maioria ainda defende ali nas unhas e dentes, né, que tem que bater, tem que punir. E eu espero, né, conseguir chegar aí na sua casa, chegar aí na sua família e te ajudar a entender, né, te ajudar a ter um olhar, uma compreensão diferente. Eu vi um comentário, era uma tirinha, né, aqueles desenhinhos, não sei se alguma vez você já viu, muito bonitinho. Quem faz parte da minha lista de transmissão, eu já até compartilhei essa imagem na lista de transmissão no ano passado, que mostra uma mãe e um filho, e a criança tá ali como que numa explosão emocional, e é retratado ali nesse desenho a criança como se ela fosse um fogo, né? Como se ela estivesse pegando fogo, né? Como se estivesse explodindo. E a mãe se aproxima, põe ela no colo e aquele fogo vai diminuindo e até que a criança se acalma, né? E a gente compartilhando esse post, né? Falando, olha que lindo, né? Ajudar a criança a se regular, ajudar a criança a se acalmar, como que isso é importante. E quantos comentários, gente. Um ficou marcado para mim, um homem, né? Um rapaz comentou, né? Que uma chinelada, uma palmada surtiria o mesmo efeito. Né? Então, diante de uma explosão emocional da criança, a gente falando ali sobre acolher o sentimento, sobre o colo, sobre essa proximidade, sobre ajudar a criança a se acalmar, né? E aí passa, né, essa explosão emocional e alguém vem e comenta que uma chinelada e uma palmada surtiriam o mesmo efeito. Essa é a mentalidade da nossa sociedade. Infelizmente, a violência contra a criança ainda é normalizada, né? Como eu falei, será que a gente age assim com alguma outra pessoa, né? Com a criança, a gente ainda associa, né? Punir, bater, gritar, castigar com educação. Né? Então, eu não posso bater no meu marido, o marido não pode bater na esposa. Eu não posso bater no meu chefe no trabalho, por mais raiva que eu sinta. Eu não posso bater num idoso. Mas na criança, eu bato em nome da educação. Que a gente possa refletir sobre isso. E das punições, a gente fala... Nós temos as punições físicas, né? E as punições psicológicas. As punições físicas é que eu falei, né? A criança vai sentir dor... E ela vai sentir medo de continuar apanhando, e essa dor, esse medo, vão fazer ela interromper o comportamento. Por outro lado, os castigos, punições psicológicas, eles trazem para a criança, e não a dor física, mas as ameaças, as chantagens, a vergonha, as humilhações. Então a criança está ali ouvindo, né? Ela está ali escutando aqueles gritos, aquelas palavras, ela está escutando, né, diversas coisas que fazem ela se sentir constrangida, e aí esse mal-estar, né,
por essas palavras, por esses gritos, eu falei, esse constrangimento, essa vergonha, fazem ela interromper também ali o comportamento. Então, ou vem, né, pela dor e pelo medo das punições físicas, aí eu interrompo o comportamento, ou eu estou me sentindo envergonhada, constrangida, humilhada, e para isso parar, aí eu interrompo também o meu comportamento. Então, funciona para controlar o comportamento, não funciona para educar. E aí a gente olhar além, né? Assim, funciona e à custa do quê? Né? Deu certo, Abilene, deu certo, eu bati, eu castiguei, deu certo, mas à custa do quê? E aí é o que eu quero falar agora com vocês também sobre as consequências da punição na educação dos filhos. Existem consequências. Como eu disse, você buscar leituras, buscar estudos científicos que nos mostram hoje as consequências da punição a médio e longo prazo. Gente, uma coisa é a gente bater, gritar, punir, como eu falei, porque foi, né, o que a gente aprendeu, foi o que fizeram com a gente, e a gente vai ali por ignorância, né, no sentido de não saber, né, e a gente reproduz, a gente faz. Agora, hoje, a gente tem acesso a inúmeros estudos, inúmeros livros publicados que nos mostram, que nos explicam a nível da neurociência e diversos outros campos da ciência, que nos explicam, olha, não façam isso, não punam seus filhos, não gritem, não castiguem. E as consequências disso, então a gente tem acesso a essas informações, mas a gente ainda continua fazendo. E mais, porque a ciência hoje, ela não só nos mostra que a punição não é o caminho e que a punição vai ter consequências a médio e longo prazo. Então ela não só nos mostra que não é o caminho, como ela nos apresenta o caminho para uma educação efetiva, assertiva, o caminho para ensinar habilidades de vida, habilidades emocionais para essa criança, para que ela cresça com saúde mental, com saúde emocional. Tá? Então, quando eu falo de não vamos punir, não vamos castigar, não quer dizer que a gente vai deixar a criança solta fazendo o que ela quiser, mas quer dizer que existe um caminho de respeito mútuo, de amor incondicional, um caminho respeitoso, um caminho sem violência, sem utilizar as estratégias punitivas. Existe um caminho onde é possível educar sem fazer uso de estratégias punitivas. Se a gente já sabe disso, por que permanecer? Né? Então, por que continuar fazendo se a gente já sabe que existe outro caminho? Então, se eu posso, é o que eu falei da tirinha, né? Se eu posso acolher, validar o sentimento da cola, ajudar a criança a se autorregular, por que eu vou permanecer na palmada e na chinelada? Se eu posso conhecer outras estratégias e outros recursos, mas infelizmente, como eu mencionei, né? A grande maioria ainda tem seguido pelo caminho das punições, que de coração, né? Que você que está aqui hoje comigo, você que vai assistir esse vídeo no futuro, que você se permita buscar essas informações. Se você é mãe, se você é pai, se você é avô, se você é tio, busque informações, né? Estude sobre isso, busque novas estratégias, novos recursos, né, de educação que não façam uso da violência, dos gritos e das punições. E eu falei das consequências, né? Falando das consequências, então, da punição. O que a punição traz a médio e longo prazo? A gente tem um estudo, como eu falei, se vocês forem buscar, procurem por esse estudo, é norte-americano, chama a sigla ACE, A-C-E, ACE, tá? Na tradução, ele é traduzido, né, aqui para o Brasil como experiências adversas na infância, tá? E as suas consequências a longo prazo. O que são experiências adversas na infância? Desde da presença, né, de alguém alcoólatra dentro de casa, alguém dependente químico dentro de casa, o próprio divórcio dos pais, briga dos pais. Gente, eu atendi uma criança ontem
Eu tenho mencionado alguns exemplos nas lives, né, dos atendimentos aqui do consultório, para que vocês possam entender o quão real é isso e o quanto isso acontece debaixo dos nossos olhos. Uma criança, um menino de 7 anos, ele chegou para mim e falou: eu não aguento mais. Você conversa com a minha mãe, por favor, porque eu não aguento mais. E ele estava se referindo às brigas dos pais. E briga, então, dos pais, a criança, então ela não está ali apanhando, mas ela está testemunhando essa violência. Isso é uma experiência diversa da infância. Tudo que gera estresse, os traumas, então aí abuso sexual, abuso físico, né, psicológico, tudo isso são experiências adversas da infância. E esse estudo, ACE, ele foi realizado com mais de 17 mil pessoas que preencheram um questionário. E aí é como se existe uma pontuação para quantas experiências adversas você teve na sua infância, tá? E aí varia ali, tem uma escala, né, de 1 a 4, de 5 a 7, né, ali de quantas experiências adversas você teve na sua infância. Então você vai respondendo e no final tem, né, esse resultado. E olha só, quanto mais experiências adversas eu tive na infância, maior a probabilidade de, eu vou citar só alguns exemplos, tá? Quanto mais experiências adversas na infância, maior era a probabilidade de doenças cardíacas, de eu fumar na vida adulta, de alcoolismo na vida adulta, de uso de drogas na vida adulta, câncer, suicídio, tá? Então, quem tinha um número maior, um score maior, né, um resultado maior de experiências adversas na infância, apresentava uma maior probabilidade, gente, em alguns desses itens, chegavam a 90%. Mais probabilidade de apresentar determinadas, né, prejuízos e consequências a médio e longo prazo. Nós precisamos olhar para isso e falar: não, peraí, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso refletir sobre isso, refletir sobre a minha maternidade, refletir sobre a forma que eu estou educando o meu filho, para que a minha educação hoje, a forma que eu estou educando o meu filho hoje, tenha esse olhar para médio e longo prazo. Eu posso punir e castigar só para interromper mau comportamento, mas aí eu não estou pensando nas consequências a médio e longo prazo. Eu estou pensando só em interromper o mau comportamento. Quando a gente olha a médio e longo prazo, nas consequências das punições, a gente precisa falar: não, opa, então eu vou parar com isso. E nossa, além de parar, já tem disponível para mim outro caminho, outras estratégias, outras possibilidades que também eu já posso aprender para pôr em prática e seguir um caminho diferente aí na educação. E eu quero concluir, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora, falando, eu citei, né, o estudo ACE de experiências adversas, e dentro da disciplina positiva, também falando sobre as consequências da punição, nós temos o que a disciplina positiva chama de 4 R's da punição. 4 R's da punição, que seriam 4 consequências, né, que a criança apresenta, né, devido, né, a uma educação punitiva. Quais são esses 4 R's, falando rapidamente para vocês? Primeiro, ressentimento. Então, a criança que é punida, ou que é educada, né, com base em gritos, castigos e outras punições, pode desenvolver esse ressentimento. O que é o ressentimento? É o não é justo, né? Então, no momento em que eu tô ali de castigo, o meu pensamento é esse: não é justo, né? Eu não deveria estar aqui, não deveriam fazer isso comigo. Então, o ressentimento é o primeiro R. O segundo R, retaliação. O que é a retaliação? Ok, estão me punindo hoje, mas eu vou revidar. Um dia eu vou me vingar do que estão fazendo comigo. Terceiro R, rebeldia. Rebeldia. O que é rebeldia? Vocês estão me punindo, me castigando, eu vou fazer exatamente o contrário do que vocês estão me mandando fazer,
só para provar que eu não tenho que fazer o que vocês estão me mandando. Então, eu vou fazer exatamente o contrário. Isso também vem muito à tona na adolescência, né? A rebeldia da adolescência. A rebeldia da adolescência tem tudo a ver com a infância, com o que essa criança viveu na infância, sobre o que foi construído nessa infância. Então, ressentimento, que é o não é justo, retaliação, que é um dia eu vou me vingar, a rebeldia, então eu vou fazer exatamente o contrário, e o quarto R é a redução da autoestima. Então a criança ela já não pensa em se vingar, né? Não pensa em retalhar ou fazer exatamente o contrário. Ela já cresce com o sentimento de que ela não é uma pessoa boa, né? Então eu estou apanhando, eu estou sendo punida e eu mereço isso porque eu não sou uma pessoa boa, eu não sou bom o suficiente, não sou uma filha bom o suficiente, um filho bom o suficiente, e aí isso começa a minar a autoestima dessa criança. E isso também daria uma outra live, mas gente, olha só, quando a gente fala da autoestima, você sabia que a gente nasce com autoestima? Todos nós nascemos com autoestima. Se hoje você não tem autoestima é porque isso se perdeu em algum momento da sua vida. E se perdeu nessa relação familiar, nesses vínculos familiares mais próximos, tá? Nós, como mães e pais, então, nossos filhos nasceram com autoestima. Nós não temos que dar autoestima para os nossos filhos. Nós não temos que construir a autoestima dos nossos filhos. Nós só temos que ter o cuidado de não destruir a autoestima deles. Nós só temos que ter o cuidado de preservar essa autoestima que já existe ali, que já está presente. Então, nas punições, uma das consequências da punição é a redução da autoestima. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem para os filhos de vocês, assim como não é isso que eu quero para o meu filho, né? Eu não quero que ele cresça aí com ressentimento, com uma retaliação, com uma rebeldia e nem com uma redução de autoestima. E essas são as consequências da punição, segundo a disciplina positiva, né? A médio e longo prazo, além de diversas outras consequências, como eu mencionei aqui no estudo ACE, né? De experiências adversas, que vão afetar, que vão trazer grandes prejuízos aí para essa criança, né, na adolescência e na vida adulta, né, por toda a vida dela, né? Aí a gente entraria, né, com tratamento para tentar curar, para tentar reverter, mas que nós aqui hoje, né, cada família aqui, que a gente possa se esforçar para prevenir, né? O meu foco de trabalho tem sido esse: prevenir o adoecimento mental e emocional infantil. Por longos anos eu trabalhei tratando, né? E ainda trabalho, né? Ainda recebo crianças aqui que já estão adoecendo, que já estão apresentando sintomas, e eu trabalho nessa conscientização das famílias para a gente reverter, né? Mas é muito importante a gente saber que é possível prevenir. É possível a gente evitar esse adoecimento. E eu fico muito feliz em ter cada um de vocês aqui, saber que hoje eu cheguei com essa mensagem até a sua casa, né? E eu espero de coração ter conseguido plantar uma sementinha aí, deixado algumas reflexões, deixado um pouquinho mais de conhecimento, para que a gente possa cuidar da infância dos nossos filhos. Me ajude divulgando, comentando, compartilhando com mais pessoas, para que mais famílias tenham acesso a essas informações. Um beijo, até mais!